Bom, gente, boa noite. Um prazer a gente estar aqui novamente junto com vocês, né? Hoje a gente tem uma convidada para estar participando aqui do Mente Sênior, é a Fabíola Tinoco, ela é terapeuta ocupacional, tem uma experiência muito grande com idosos e com outras faixas etárias também, e ela aceitou o nosso convite para poder estar conversando com a gente sobre autocuidado nessa fase, né? E aí eu queria deixar, então, nesse momento a palavra com a Fabíola, e se ela quiser se apresentar e falar um pouquinho mais da experiência dela antes de começar, Fabíola, fica à vontade, tá? Tá Vamos bom. lá. Então, boa noite, gente. Agradeço o convite. É, assim, bem bacana a gente estar podendo, nesse momento de pandemia, estar se encontrando, vendo as pessoas, né? Porque, na verdade, a gente tá todo mundo dentro das suas casas, né? A gente tem, pelo menos, saído pouco, né? A gente que está trabalhando sai pouco, por conta desse trabalho que a gente tem feito com os idosos, né? Como a Cris falou, eu sou terapeuta ocupacional, a gente tem uma estradinha, né? Esse ano aí consegui fazer umas bodas, fiz 25 anos de terapia ocupacional e essa semana a terapia ocupacional completou 51 anos, então a gente tem assim, um privilégio de poder fazer parte dessa história toda, né? E aí, é, eu vou estar apresentando para vocês uma exposição de alguns conceitos, mas antes eu queria saber se todo mundo já ouviu falar na terapia ocupacional, se vocês conhecem, até para a gente pensar no que a gente pode, na linha que a gente pode seguir a mais. Compartilhar com vocês. Eu fiz algumas imagens para vocês tentarem entender um pouquinho do conceito. E aí a gente vai conversando, se tiverem algumas dúvidas, eu acho que de repente no final fica mais fácil, né, da gente trocar. Então vamos nós. Isso. Então, aí eu coloquei aqui, né, a terapia ocupacional e o cotidiano. Na verdade, né, eu vou falar para vocês a minha identidade secreta. Eu sou Andréia Fabíola Costa Tinoco Carvalho, mas todo mundo me conhece como Fabíola. Eu tenho especialização em envelhecimento e saúde da pessoa idosa e também saúde mental. E a formação na dança sênior, né, que é dança em círculos, danças para idosos, e a estimulação que a gente chama de multissensorial, que tem o nome de Snoozelen, tá? Que é uma formação que a gente estimula todas as sensações, tá? Então, aí eu trouxe aqui para vocês, eu vou ter que ver aqui como é que eu vou fazer, porque a tela está aparecendo aqui em cima. Eu não sei se para vocês fica... Deixa eu diminuir aqui. Isso. Bom, eu trouxe aqui para vocês 3 definições de terapia ocupacional, até para vocês entenderem. Tem umas do dicionário e tem outras que são da Associação Mundial. E uma que a gente construiu. A terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde que ajuda as pessoas a enfrentar os desafios ou dificuldades que ameaçam ou prejudicam a sua capacidade de realizar as atividades do dia a dia, as tarefas básicas, e ao preenchimento de seus papéis como trabalhadores, como pais, como cônjuges ou parceiros, como irmãos e amigos de si e dos outros. O outro conceito muito prático é a terapia ocupacional, é a arte e a ciência que, por meio de atividades cotidianas, incrementa a independência, possibilita o desenvolvimento e previne doenças, podendo utilizar adaptações nas tarefas ou no meio ambiente para alcançar o máximo de independência e melhorar a qualidade de vida. Tá? E o último conceito seria uma disciplina da saúde preocupada com a capacidade funcional e o bem-estar. O uso terapêutico de cuidados pessoais, trabalho e atividades de lazer para aumentar a independência funcional, o desenvolvimento e prevenir a capacidade.
pode englobar adaptações de tarefas ou ambientes para obter o máximo de independência e melhorar a qualidade de vida. Então, para vocês entenderem um pouquinho do que é isso, né? A gente falou o tempo inteiro de quê? De independência, de funcionalidade, né? Então, a terapia ocupacional, ela busca justamente isso, né? Com as atividades que a gente propõe, seja de reabilitação, deixar a pessoa o mais independente possível, tá? E aí a gente vai ver outros conceitos que são básicos no cotidiano. Deixa eu seguir aqui. Eu trouxe aqui um pouquinho das contribuições da terapia ocupacional, tá? Que aí a gente fala, quais são as contribuições? É justamente o atendimento que a gente realiza, tá? O atendimento remoto, que hoje a gente está podendo desenvolver o trabalho online, né? O atendimento no consultório, o atendimento no domicílio, nos ambulatórios, nas instituições de longa permanência, nos serviços hospitalares, nas universidades, no serviço público e particular, na atenção básica e especializada. Então, olha que gama, né? A terapia ocupacional a gente vai trabalhar desde a parte preventiva, com gestantes, com bebês em desenvolvimento, porque aí a gente entra nessa parte de estimulação dos 5 sentidos, né? Dessa coisa sensorial. E a gente na verdade, assim, você estimula para a criança desenvolver, vai crescer, vai ficar adulto e tudo mais, vai aprender, vai estudar, vai viver, vai realizar um monte de coisas. E quando vai envelhecendo, as dificuldades vão começando a aparecer. E chega em alguns momentos que as pessoas podem ter algumas dificuldades. E o que fica em geral, a questão do que a gente chama do sensorial, né? Que é o tato, é o cheiro, é a audição, são as lembranças que a gente vai estar com os 5 sentidos, tá? Então, aí eu vou trazer umas curiosidades, né? Que é o seguinte, a gente tem esse idoso aqui com uma cara linda que eu adoro, esse sorriso bem farto. Aí diz, que terapeutas ocupacionais entram no rol dos profissionais essenciais no Brasil. O Senado aprovou esse ano, né, foi em maio, e inseriu os terapeutas ocupacionais entre as profissões essenciais para o controle da doença e manutenção da ordem pública. Então, é possível que vocês vejam em hospitais, em instituições de longa permanência, como eu falei, na atenção básica, terapeutas ocupacionais trabalhando, né? E aí o foco do trabalho é o quê? A independência. Eu vou dar um exemplo prático, por exemplo, hoje, a minha atuação. Eu trabalho no município de Rio das Ostras, né? E nos programas Hiperdia, né? Que a gente trabalha com hipertensos e diabéticos, que hoje é um grupo de risco. A gente trabalha com os idosos, programa de saúde do idoso, e também com a hanseníase. E aí, o que a gente busca com todo esse trabalho? Independência, convívio, desenvolver capacidades, né? E toda a manutenção da independência, da autonomia, que é o que a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco. Outras curiosidades, né, é que tem aí, você sabia que o terapeuta ocupacional tem entre os 7 profissionais indicados para tratar idosos? Né, que a gente vê, né? É o geriatra, são os psicólogos, são os fisioterapeutas, né? Tem fonoaudiólogos, agora o terapeuta ocupacional também tá. Segundo o IBGE, tem aí, é a 2ª profissão indicada para atender idosos com problemas de memória. Tá vendo? Após os geriatras, olha só. Eu falei, caramba, que privilégio isso, né? Isso é uma informação agora do IBGE, né? Pelo menos a recomendação. Não que tenha, né, gente? A gente sabe disso, que o nosso país, a gente não tem nem terapeutas ocupacionais em quantidade para que isso aconteça, né? E de acordo com os estudos mais recentes, realizados pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, né, que é o SBGG, 80% dos idosos atendidos pela terapia ocupacional apresentam melhora ou parada na evolução dos quadros em áreas cognitivas. O que eu tenho falado, né? Que são idosos que têm os problemas de demência, né? Os problemas de Alzheimer, enfim.
E aí eu falo um pouquinho da finalidade da terapia ocupacional. Qual seria a finalidade? Né? Aí tem aí, ó, integrar o idoso na comunidade e manter vida social ativa. Então, quando se pensa num trabalho com o idoso, a gente pensa justamente num grupo, né? Vamos agrupar, vamos reunir, vamos socializar, né? Para quê? Para que a pessoa saia de casa, tenha uma vida ativa, né? Outra finalidade é atuar no processo de reabilitação físico e mental, né? A gente sabe que quando vai envelhecendo, muitas das vezes a gente, fisicamente, a gente vai ficando um pouco mais lento, a gente não tem, né, tanta agilidade quando tinha os 20 anos, né, 30 anos. Então, a gente ajuda nesse trabalho, tá? E na parte mental, que com a equipe interdisciplinar, a gente também trabalha os estímulos cognitivos, né? A terceira finalidade seria manter e promover autonomia e independência. Olha aí, de novo, a gente aborda isso, né? A gente quer que as pessoas fiquem o quê? Independentes. Por quê? A gente já vai falar do conceito, né? Porque quando eu sou independente, eu consigo fazer tudo, eu consigo me cuidar. E quando eu tenho autonomia, eu gerencio a minha vida, eu resolvo tudo aquilo que eu preciso, tá? O terapeuta ocupacional também tem uma outra finalidade que é muito importante, é prescrever recursos auxiliares, como órtese e próteses. O que é isso? As órteses, quando a gente fala, são pequenas adaptações. Por exemplo, a pessoa às vezes está com dificuldade de segurar um copo, está com dificuldade de segurar um talher, está com dificuldade de segurar um lápis, a mão já treme um pouco. Então, existem vários recursos, seja engrossar um cabo, seja orientar um talher mais adequado, invertido, um pouco mais grosso, uma caneta mais grossa, tá? E as próteses de uma forma geral, que aí a gente faz as parcerias com outros profissionais. Por exemplo, uma pessoa, né, no caso, a experiência que a gente tem com a diabetes, né? Muitas das vezes a pessoa precisa de uma amputação e a gente vai ajudar nessa parceria com a prescrição dos calçados, palmilhas, tá bom? Realização de avaliação individualizada e personalizada. Isso é o seguinte, quando o paciente chega, né, quando o idoso chega para a gente, seja no ambulatório, no consultório, no hospital, em geral, ele é referenciado por algum profissional. Então, quando a gente recebe, a gente sempre gosta de conversar. A gente vai saber a história de vida dele, vai saber o que ele gosta, que é a primeira coisa. Para a gente realizar qualquer atividade dentro da terapia ocupacional com o idoso, a gente tem que saber o que ele gosta. Né? Ele consegue e compreender o que eu estou falando? As pessoas conseguem entender o que vai acontecer e eu preciso, através dos recursos da terapia ocupacional, oferecer o que ele gosta. Tá? Então, aí eu tenho aplicação de alguns testes para ver as atividades da vida diária, as atividades da vida prática, a funcionalidade, a parte sensorial. Está enxergando bem? Está escutando bem? Ele consegue sentir o cheiro bem? Enfim, a gente vai avaliar tudo e também as funções cognitivas. Até aí, tudo bem? Uhum. Tudo bem? Então, ótimo. Sim. Então, vamos lá. Ótimo, que bom. Aí a gente vem com os conceitos, né? A independência. O que é essa independência que a terapia ocupacional fala o tempo inteiro? É a capacidade que todos temos de realizar todas as atividades do dia a dia sem ajuda. O que é isso? Eu vou tomar meu banho, eu vou me alimentar, tá? Eu vou escovar meus dentes. Ah, mas eu tenho prótese, eu consigo tirar, eu consigo escovar direitinho, tá? Eu consigo ter a minha higiene pessoal, eu consigo pentear meu cabelo, sabe? Eu consigo me alimentar direito, eu consigo, sabe? É esse tipo de coisa que a gente vai ver. Tá? Eu consigo lavar meu cabelo, o homem consegue fazer a barba, consegue passar o desodorante. É bem assim. Aí a gente aborda a autonomia. A autonomia ela está relacionada ao gerenciamento da vida. Atitudes que tomamos, decisões, nossas metas e os projetos pessoais. Então, o que acontece? Aí não tem nada a ver com independência. Tá? Autonomia é o quê? Eu
tomo conta da minha vida, eu consigo resolver qualquer coisa na minha vida, sabe? Isso é autonomia, né? O que acontece? Existem algumas situações que alguma pessoa pode não ser completamente independente, mas ela pode ter autonomia. Tá? Isso é até importante. Por exemplo, uma pessoa, tem dificuldade para andar, né? Ela não consigo lavar minhas costas, mas ela paga as contas, ela resolve, por exemplo, a descarga de casa ficou ruim, ela tem iniciativa e toma decisão. Eu não sei consertar, mas eu vou ligar para alguém para vir consertar. É por aí a autonomia. E a funcionalidade? É a capacidade de realizar atividade de forma independente e autônoma, mesmo com essas dificuldades. Então, eu posso ter dificuldade na independência, até uma certa autonomia, mas eu sou funcional, eu faço tudo, tá? É meio que por aí, a gente vai adaptar, né? Eu até anotei aqui uns exemplos para falar para vocês. Por exemplo, olha só, um idoso em cadeira de roda, ele pode ter dificuldades com independência nas atividades do dia a dia, mas resolve seus problemas, cuida do seu dinheiro, gerencia a sua casa, tá? Outro exemplo, uma pessoa com dificuldade para ler, ele pode fazer cálculos, contas, e ele pode administrar financeiramente suas contas, tá? Isso é bem prático, tá? Uma pessoa, ela pode ser independente e ter dificuldade na autonomia, tá? Ele pode ter autonomia, mas ter limitação na independência, precisa de ajuda, de alguma forma. E, na verdade, a funcionalidade ao meu ver, né, é a mais importante, porque a pessoa é capaz de realizar tudo de forma independente, mesmo que tenha alguma dificuldade. Por exemplo, eu estou vendo aqui, boa parte de nós usa óculos. A gente tem uma certa limitação com a visão, tá? Mas somos todos funcionais, porque a gente tem uma órtese aqui no rosto da gente que a gente dá conta, tá? Só para a gente entender esse contexto. E aí, vamos lá. Aí eu falo, né? Conversando sobre o cotidiano. Tá? Aí vem aí, um pouco disso que eu já falei, né? Atividades da vida diária, que são a higiene geral e corporal. As atividades, porque vocês já devem ter ouvido esses conceitos, né? Instrumentais de vida diária, é a higiene do ambiente, a organização da minha casa, a organização do meu trabalho, tá? E as atividades avançadas de vida diária são atividades recreativas, produtivas, sociais. Por exemplo, se a pessoa gosta de fazer algum tipo de esporte, se ela gosta, por exemplo, de fazer alguma atividade social na igreja, de arrecadar mantimentos. Nesse momento de pandemia, existem vários idosos. A minha mãe, por exemplo, andou fazendo mais máscaras para doar para a igreja, né? Enfim, existem muitos trabalhos, tá? Só para a gente ter a noção desse conceito. Tá? E aí eu pergunto, né, para vocês, né? E o seu cotidiano, como que tá? Né? Nesse período de pandemia, o que você tem feito para ter essa boa qualidade de vida? Né? Porque aí a gente vê aí, atividades básicas, higiene geral, vestuário, controle do esfíncter, por exemplo, o intestino tá bom? Tá funcionando tudo bem? Tá conseguindo escovar os dentes? Tá tendo alguma afta? E o sono? Dorme bem? Tá lavando seus cabelos, né? Dentro lá da parte, eu comi aqui, alimentação. Eu comi exatamente alimentação, que tá dentro da atividade da vida diária também. Agora que eu estou aqui, lavagem de cabelo e maquiagem e barba, né? Estão conseguindo beber água o suficiente? Sabem que são de 6 a 8 copos de água por dia, né? Ou tá comendo só comida processada, né? Que os nutricionistas falam disso. Procurar descascar mais, né? Como é que tem sido isso? E tem conseguido cozinhar? Está organizando a casa? Né? Tem feito alguma atividade de lazer, alguma caminhada, alguma oração, alguma meditação? Tem conseguido estudar alguma coisa? Eu acho que é um grande passo esse grupo, né? De estar reunido, estar trocando, né? Eu acho que, nossa,
é extremamente importante. Tá? E aí eu mostro para vocês um pouquinho da minha experiência, né, das atividades da vida prática, né? Então, a gente tem atividade de dança sênior, que é no círculo. Eu não sei se vocês conseguem ver as imagens direitinho. Conseguem ver as imagens certinho? Deixa eu botar. Conseguem? Sim? Sim. Então, beleza. Sim. Então, Sim. porque isso. Aqui em Rio das Ostras, eu tenho um trabalho que a gente chama de AMAI, Ambulatório de Memória e Atenção ao Idoso. Então, a gente tem, na verdade, tinha, né? Porque era presencial. A gente tem feito uma manutenção, né? A gente tinha um dia de dança sênior, outro dia de atividade artesanal, né? Que aí a gente ensina, por exemplo, tear de dedos, tá? Oficina com mandalas, oficinas temáticas, por exemplo. Eu até peguei uma foto antiga lá do país e que me deu saudade deles. A Cris está vendo aqui, que era uma sala grande, que em períodos de Natal a gente sempre fazia alguma coisa né, dentro dos recursos que tinha, com emborrachado, com textura, com material. As oficinas de mandala, as atividades de estimulação cognitiva com escrita e também um trabalho com as pessoas da hanseníase que têm problema de coordenação. Então, a gente faz um trabalho mais dirigido, né? Então, assim, para vocês terem uma noção dos recursos, é claro, dentro da minha formação, eu procuro fazer essa atividade diversificada, mas existem vários colegas que fazem trabalhos, assim, um tanto quanto diferentes, né? Aqui para ilustrar. E aí eu tenho aqui umas publicações, eu trouxe mostrando 2 livros da editora Rubio, um com o de memória, na prática da terapia ocupacional e da fonoaudiologia, sou eu com a Elaine, fonoaudióloga, também uma colega que trabalha em Rio das Ostras e em Macaé, e a gente tem um trabalho que a gente fez um estudo sobre memória e mais 75 atividades que são desenvolvidas com os idosos, né? E terapia ocupacional na complexidade do sujeito, que foi com a doutora Helena, que é um livro, na verdade, que fala muito mais da terapia ocupacional e tem falando sobre a questão da demência. Tá bom? E aí, assim, eu vou meio que encerrando com os contatos, né? Nesse período de pandemia tem sido, eu acho que, muito produtivo para todo mundo. E aí eu consegui me organizar para diariamente, lá no Instagram, escrever um pouquinho do meu trabalho, um pouco de criança, um pouco de idoso. Então, se alguém tiver Instagram ou Facebook e quiser acessar, Fabiola Tinoco Carvalho, pode me acompanhar lá, que tem, assim, muito, muito material. E meu contato, de repente, se alguém quiser conversar, trocar ideia, perguntar mais alguma coisa, tá bom. Uhum. Fabiola, eu fiquei pensando assim, muito interessante você ter feito esse apanhado mais geral, assim, sobre a terapia ocupacional, porque eu acho que é uma profissão que, às vezes, as pessoas têm realmente pouco contato, sabem pouco como é que é esse trabalho e da importância, né? Sim. Porque, assim, nós trabalhamos juntas durante algum tempo num programa de atenção ao idoso. Então, a gente tinha lá uma equipe multidisciplinar e essa troca era bastante importante, né? Isso. Porque, o que é a importância da gente estar falando da terapia ocupacional aqui no grupo hoje? Que é exatamente isso, é esse olhar mais amplo, né, sobre o envelhecimento e como é que cada um de nós, dentro da sua profissão, pode ajudar com algumas dicas, né, para que exatamente possa se manter isso que você falou, autonomia e independência por mais tempo possível, né? Exatamente. E aí eu fiquei pensando, assim, na sua experiência, assim, esse olhar ele é bastante importante. Fiquei pensando, será que tem alguma dica que você pudesse deixar, assim, para o grupo, né? E talvez o grupo também tenha algumas perguntas para fazer. Imagino. Assim, são pessoas, assim, muito saudáveis, que tomam conta da sua vida, com muita independência, mas acho que tem sempre alguma coisa que a gente pode dar como uma dica para poder manter, assim, essa autonomia, né? Claro, com certeza. Eu vou aproveitar, eu vou então
parar aqui o compartilhamento, que eu acho que eu vejo vocês melhor. Isso, agora eu acho que foi, que antes estava sumido, agora eu vi todo mundo. Então, em geral, dentro da terapia ocupacional, muitas das coisas a gente recomenda. Uma das primeiras coisas que a gente sugere é criar uma rotina, né? Eu acho que assim, quando você acorda, o que tem para hoje, né? Porque tem gente que fica muito no Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Mas em geral, não é? Ela riu porque é bem assim, a pessoa fica, hoje eu não estou afim de fazer tal coisa, só que na verdade, assim, para que a gente viva com bastante qualidade, eu acho que assim, você acordar, você ter uma rotina, como que é a sua rotina? Você levanta, que horas que você levanta? Em geral, os idosos costumam acordar mais cedo. Às vezes, 6 horas da manhã já estão acordados, ou às vezes até mais cedo. Toma seu banho, depois faz o seu cafezinho, né? Porque a gente tem visto que tem várias pessoas que acorda e fica com pijama, às vezes, o dia inteiro. Eu fico, às vezes, pensando, meu Deus, como que é isso, né? Não sou nada, tenho nada contra, mas eu acho que, assim, é preciso sair disso, né? Então, acordar, toma seu banho? Não tomo banho, não tem problema. Faz o café. Depois, o que faz? Vai organizar a comida? Vai lavar uma roupa? Vai arrumar o quintal? Como é que é isso, né? Senta, por exemplo, depois do almoço, fez o almoço, preparou para todo mundo. De tarde, o que vai fazer? Vai descansar? Tem umas pessoas que a gente até fala, né, que é importante você tirar o soninho da beleza. Uma meia horinha de sono, não é sono da beleza, a gente brinca. É muito importante e é muito saudável, né? Você, a sesta, né, que todo mundo fala. Em muitos países, isso é assim, tem comércios que fecham para as pessoas descansarem, né? Então, e de tarde, tem um tempo para ler um livro? Mas eu não gosto de ler. Vai pintar, ou então vou fazer uma caminhada. Eu moro no prédio. Será que isso é possível? Como é, sabe? Então, acho que assim, tudo é organizado de acordo com o desejo da pessoa. O que eu gosto de fazer, né? A gente sugere sempre, quais são as máximas hoje que a gente sempre fala? É boa alimentação, um bom sono, né? Atividade física, né? Isso a gente fala o tempo inteiro, né? E aí, dentro da terapia ocupacional, a gente fala, a gente não é adepto de vamos correr, vamos pular, vamos... Porque a gente sabe que não dá conta, mas a gente orienta a própria dança sênior, né? A gente está sentado, a gente bota uma música, você faz os seus alongamentos, você vira, você, né? Puxa o braço, puxa o outro, respira, sinta seu corpo, sabe? Alonga, faz os movimentos, né, de circulares todos, né? A gente sabe que, assim, tem idoso que malha, que corre, né? A gente aqui em Rio das Ostras tem umas corredoras, elas correm tipo 10 quilômetros, né? 70 anos e correndo. Eu fico, meu Deus, eu admiro, eu acho mó barato, né? Mas eu acho que cada um no seu tempo, no seu ritmo, né? Agora, a qualidade da alimentação, eu acho que é, assim, fundamental, né? Mas assistir filme, enfim, mas sugiro a rotina, né? E os bons hábitos, mais que se enquadre dentro do gosto da pessoa, né? Então, é bem por aí, né? Bom, assim, não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer, para a gente finalizar. Será que alguém tem? Se não tiver, de repente, Fabíola, se quiser falar alguma coisa para a gente poder fechar. Nossa, eu agradeço. Foi, assim, uma noite especial. A gente poder estar conversando, trocando muitas ideias, conhecendo gente nova. E se precisarem aí de alguma coisa, estou à disposição. Isso também foi muito bom, né? Porque a gente acaba conhecendo uma nova profissão, né? Para quem não tinha tido contato antes, e sabia da importância desse olhar multidisciplinar mesmo sobre o envelhecimento, né? Como é que isso pode contribuir para a nossa vida, para a gente manter autonomia, independência, qualidade de vida, porque a gente está vivendo cada vez mais, né? Exatamente. Então, que a gente viva bem todos os anos que a gente tiver pela frente, né? Sim, e aí, muito obrigada, Fabíola, assim, né?
a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, numa sexta-feira à noite. Tá bom. Espero que as pessoas tenham aproveitado, né? Depois a gente vai disponibilizar para vocês a palestra toda, enfim, para rever, se quiser, né? E é isso.